Ok, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos de volta hoje, terça-feira, com mais uma live da série Traduções. Eu, Evandro Medeiros, professora Lara Linhares, minha companheira, boa noite. E hoje a gente tem a honra de falar com o professor Máximo de Felice, da USP, que gentilmente aceitou conversar com a gente nessa noite, né? Antes de cumprimentá-lo, eu quero dizer que nós estamos transmitindo ao vivo ao mesmo tempo pelo canal do YouTube do Observatório Jornalismos e também pela nossa conta do Instagram. Portanto, no Instagram nós temos apenas uma hora, né? Ou seja, quando estiver chegando pertinho da hora de acabar, se a gente estiver ainda conversando, se o papo estiver rolando ainda, eu vou avisar para vocês para que a gente possa, quem estiver no Instagram, possa migrar lá para o YouTube para continuar acompanhando a conversa. O link para o nosso canal do YouTube está na nossa bio para quem está acompanhando pelo Instagram, ok? Então, professor Máximo de Felice, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, dirige o Centro Internacional de Pesquisa Topos, é autor de diversos livros e coletâneas que a gente vai citar aqui com certeza. Uma boa noite, Lara. Boa noite, professor Máximo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar e parabenizo pela iniciativa que, em período de isolamento físico, iniciativas como esta são extremamente importantes porque nos dá a possibilidade de debater, de dialogar, de refletir e de manter nossas relações sociais. E me parece também pelo nome do grupo, pelas atividades que você vem fazendo, um exemplo de um jornalismo inovador, do qual temos muita necessidade. Boa noite, professor Evandro. Boa noite, Máximo. Reiterar que é um prazer tê-lo aqui com a gente para essa conversa sobre jornalismos possíveis, mundos possíveis, e acho que ela se faz cada vez mais urgente, né? Considerando o que a gente vive nesse momento, em que a gente tem que se reorganizar em termos de vivência, de ambiência, de relações, para tentar manter uma certa sanidade também, né? Por que não falamos de sanidade? A gente precisa entender que talvez esse momento seja importante para isso. Bom, a gente tem um início recorrente quando a gente conversa com as pessoas aqui nos jornalismos, né? Que o pesquisador não para de ser curioso sobre o mundo em nenhum momento, né? Então a gente está sempre renovando o nosso olhar. E aí a gente queria saber onde que está repousando o seu olhar hoje de pesquisador? O que tem te interessado em termos de reconfiguração no campo comunicacional ou especificamente no jornalismo? Bom, eu venho, antes da pandemia, né, estava lançando meu novo livro, que é o resultado de um caminho de pesquisa muito amplo, né? Em algum momento, se surgir, posso falar disso no específico. Mas o livro foi lançado na Itália, o nome era Cidadania Digital, e o subtítulo era A Crise da Ideia Ocidental de Democracia e as novas formas de participação nas redes digitais. E, portanto, venho refletendo há tempo sobre as novas formas de organização, não apenas da participação, que trabalhei mais na pesquisa e no livro sobre netativismo, mas como repensar uma ideia de sociedade de comum que não seja apenas limitada aos humanos. Na tradição ocidental, nós sabemos que a ideia de sociedade era limitada, sempre foi pensada como um conjunto de sócios. Desde a polis grega, né, a ideia de polis era habitada por cidadãos. Esta ideia de uma sociedade que depois as ciências sociais irão elaborar e desenvolver ulteriormente, na época moderna, limitada apenas aos humanos, é um dos grandes limites da nossa época e é um dos problemas que nós temos para enfrentar, por exemplo, situações como essa da pandemia. E numa parte deste novo livro, eu elenco alguns novos atores que entram a fazer parte da sociedade. Alguns deles sempre fizeram, né? A floresta, o clima, as biodiversidades, né? E os novos, mais recentes, os algoritmos, o software,
os dados, as redes neuronais e a forma que cria a forma de automatismo inteligente, enfim, todos esses outros atores que entram a fazer parte, que hoje compõem a nosso social, sendo os quais a gente não consegue nem comprar uma passagem de avião, nem comprar um livro, nem decidir sobre a própria carreira, ou apresentar um currículo para procurar um trabalho, enfim, não conseguimos fazer nada sem esses outros atores. Então, o que eu vinha refletindo era exatamente esta ideia de juntar teorias, autores que vêm trabalhando, se não exatamente nesta perspectiva, em perspectiva parecida, para criar um arcabouço teórico, para repensar o que nós entendemos por comum. Não se trata mais de pensar sociedade, porque a sociedade é limitada aos atores humanos. Então, o que nós entendemos hoje por comum? Quais são os novos parlamentos, né? Embora a palavra parlamento é obviamente inadequada, mas Latour, por exemplo, continua utilizando a palavra parlamento, e acho que é um excesso de zelo para uma arquitetura histórica específica, mas prefiro a palavra comum, ou a palavra ecologia, ou a palavra redes, né? Que mostra, sobretudo a palavra rede, um tipo de comum no qual entidade humana e não humana se conecta para produzir o que nós chamamos de social, de vida, enfim, de conjunto de interações. E os vírus também são os novos atores, né? Que sempre existiram, a pandemia sempre existiram, mas hoje, em modo particular, vemos a experimentar como um vírus pode bloquear a economia mundial, como pode bloquear um conjunto de atividades comerciais. Então, em nenhum manual de economia, de ciências políticas ou de sociologia fala de vírus. Então, nós não temos uma teoria para a nossa época. E acho que o desafio dos pesquisadores hoje é exatamente produzir essa nova teoria. Sobre o jornalismo, aí, de repente, dialogando mais, podemos aprofundar. Eu acho que hoje o jornalismo é claramente, como todo, né, como também a pesquisa, como também a universidade, perante uma transformação paradigmática. Né? O jornalismo que informa todo dia sobre os acontecimentos é, de fato, algo que não faz mais sentido. Né? Primeiro porque todas essas informações são, na maioria das partes, automatizadas e são, muitas vezes, informações que têm a ver com um cotidiano que vai mais na dimensão da fofoca, né? Penso ao debate político, por exemplo. Não estou falando apenas do Brasil, mas também a nível internacional. Isto é, se trata de fazer uma fofoca sobre as declarações do primeiro-ministro, a resposta da oposição que foi dito, enfim, um debate que nunca é sobre as temáticas reais, os verdadeiros temas da nossa época. E, do outro lado, tem outro tipo de jornalismo experimental, um jornalismo de aprofundamento, do qual se tem cada vez mais necessidade, que realmente é capaz de informar, porque é desenvolvido, entre outros, das jornalistas que têm competência específica, mas penso ao jornalismo científico, de divulgação científica, penso ao jornalismo que analisa, por exemplo, tecnologias digitais, inovações. Obviamente, não se trata de fazer uma matéria sobre o último modelo de smartphone, mas se trata de ter um tipo de jornalista que é experto em tecnologia, que tem profissionalidade e conhecimento sobre isso e que, portanto, pode desenvolver um serviço à comunidade importante, de tê-la aggiornata informada sobre as inovações tecnológicas. Isso é um jornalismo extremamente útil, e é muito raro. Imagina o jornalismo de saúde, por exemplo. Aí temos no Brasil casos excelentes, né? Então, esse tipo de jornalismo, que é um jornalismo que se explica muito bem no contexto de Big Data, em um contexto de grande quantidade de dados, que consiga organizar as informações, que consiga disseminar, divulgar para um grande público conhecimento específico sobre um assunto específico, um jornalismo temático, isso acho que será cada vez mais o futuro do jornalismo. E menos do jornalismo genérico, né? Aquele da época da mídia de massa, que é o comentarista, né? O velho líder de opinião, que é capaz, era supostamente capaz, de comentar sobre qualquer assunto, mesmo não conhecendo nenhum deles. Acho que esse jornalismo será um bem deixá-lo do lado,
e ao contrário, receber esses novos tipos de jornalismo que será feito por profissionais competentes, específicos, formados em uma área específica, que são capazes, portanto, de nos informar sobre aquele assunto que eles conhecem bem. Pois é, eu quero me debruçar agora sobre um assunto que você já abordou, Máximo, aí na conversa agora, que é a questão do animismo digital. É um conceito que aparece com frequência na sua obra, né? Mas eu quero fazer uma conexão entre essa ideia do animismo que a gente trabalha aqui no Observatório Jornalismos, né? O Observatório Jornalismos, ele nasce como um espaço para continuidade das pesquisas, inicialmente minhas pesquisas e da professora Lara, e agora também com os nossos alunos bolsistas que integram o Observatório, no sentido de pensar uma prática e um pensamento de um jornalismo ou de alguns jornalismos, né, diferentes, de um jornalismo no plural, um jornalismo que leve em conta não só os humanos que fazem, que constroem essas narrativas, mas também os não humanos, né, nessa rede de produção. Essa perspectiva tem algo, e aí sim me interessa o conceito, nos interessa o conceito de animismo nesse sentido, né, e especialmente o animismo que vem do pensamento ameríndio, né, do modo de ver o mundo ameríndio. Mas esse assunto daqui a pouquinho a gente vai falar lá na frente, né? O que eu quero falar mesmo agora é dessa ideia do animismo, né, que passa, que a gente entende no Observatório Jornalismos como um modo de reencantar o mundo, de trazer de novo o encantamento das coisas, como o próprio Bruno Latour fala em algumas das suas obras, né, nas suas obras anteriores ao Jamais Fomos Modernos, ele fala isso com alguma frequência, desse reencantar o mundo, né? Ou seja, o que eu quero saber é se você vê essa que você chama de net ativismo, como você vê hoje, né, esse espaço do net ativismo, visto que na década de 90 havia uma esperança de que o espaço da internet significasse um espaço de uma democracia, né, de uma encarnação da democracia, e hoje tem gente que já está dizendo que a coisa não aconteceu bem desse modo, né? Fui claro, acho que embolei mais do que perguntei, né? Não, acho que fui claro. Então, a primeira parte da pergunta, em relação ao animismo digital, no nosso centro de pesquisa, o Atopos, da Universidade de São Paulo, assim, nós temos uma linha, já há diversos anos, que se chama TECO, e que envolveu pesquisadores que realizaram pesquisa em campo, portanto, em áreas indígenas, estudando especificamente em um primeiro momento, como estava se dando o processo de digitalização dessas comunidades. Então, tinha a primeira experiência, a Rede Índios Online, né, que nasceu na área do interior da Bahia, e depois outro tipo de sites, grupos, sobretudo depois com o advento do Facebook, no próprio Facebook, de comunidades indígenas que começaram a criar redes, né, para chegar à primeira grande campanha, né, que foi feita nacionalmente pelo Facebook sobre os Kaiowá, né, etc. Enfim, que levou à primeira manifestação nacional feita em toda a cidade de apoio às comunidades indígenas da história do Brasil. Então, num primeiro momento, a gente começou a estudar esse processo de digitalização. Uma das primeiras coisas que nos deparamos era a extrema facilidade e a extrema, como podemos dizer, clareza que essas comunidades tinham na interação com a tecnologia. Para eles não era nada de invasivo ou de, como podemos dizer, de alienador, de algo que pudesse fazer pensar a um conflito, né? Como, ao contrário, muitas ciências sociais e um discurso bastante ocidental sempre viu, né, a tecnologia como algo invasivo que ameaça, aliena, etc. Para eles não, porque obviamente uma das primeiras explicações que nós demos é que ele não tem o conceito de técnica que nós temos, que o Ocidente inventou, né? Que é esta ideia da técnica como algo separado do corpo, não tem as separações, né? A dualidade da modernidade. Né? Você citou Latour, as culturas ameríndias
no Brasil não tem um arcabouço epistêmico que pensa as dualidades, né? Corpo e técnica, corpo e natureza, né? Etc. Então, isso foi... E num segundo momento, numa época mais recente, a gente evoluiu desse tipo de pesquisa, depois de ter feito vários estudos de campos, e começamos a estudar a dimensão da ideia, ou pelo menos tentar de reconstruir algum parâmetro para entender o que essas populações entendem por comunicação. Nós começamos isso estudando, por exemplo, a etnia Craô. O Tiago Franco fez um trabalho sobre as formas comunicativas do habitat Craô. O Tiago Franco fez um trabalho, uma pesquisa de campo, ele morou um ano com as comunidades Craô, no Tocantins, e eu também tinha feito antes contato com os Craô, tinha tido oportunidade, e a gente criou esta ideia da forma comunicativa do habitat Craô. Os Craô têm este machado, que é um machado de pedra, que conta história, né, e que ele anda, se desloca. Então, a ecologia dos Craô é uma ecologia comunicativa, é uma internet das coisas anterior à própria internet das coisas, né, digamos assim, porque para eles tudo... Eu me lembro uma vez ter conversado com o velho Aleixo, que era um pajé Craô, e perguntei para ele quem é que mora na sua aldeia. E ele me fez um elenco muito comprido de entidades. Começou a dizer, olha, moramos nós homens, as mulheres, as crianças, os idosos, depois tem os nossos mortos, depois tem os cachorrinhos, depois tem as cobras, depois tem o rio, tem os peixes, tem as árvores, os passarinhos. Isto é, começou um elenco muito amplo de entidade que ele considerava membro e parte da aldeia. Então, a ideia de sociedade do velho Aleixo Craô é uma ideia de sociedade muito mais complexa que a ideia de sociedade de Emile Durkheim, de Max Weber, de Talcott Parsons, de Karl Merton, dos clássicos da sociologia ocidental. Uhum. Que se reduz apenas ao humano. Então, a partir desses estudos, a gente está agora, já lançamos um livro, né, que se chama Ecologias Indígenas, que é uma coletânea de textos que esses pesquisadores produziram, já começando a abordar a dimensão, a qualidade da comunicação indígena. E agora estamos também avançando em outros estudos, onde tentamos reconstruir quais são os parâmetros, os elementos que compõem a ideia de comunicação, se assim podemos chamá-la, mais que de ideia, né, porque isso leva a uma dimensão abstrata, a dimensão comunicativa deste povo, a ecologia comunicativa desses povos. Então, com certeza, é o animismo. Né? Com certeza, essa dimensão na qual qualquer tipo, não existe sujeito-objeto, todas as entidades comunicam entre si. Uma outra é a dimensão também da transorganicidade, que é típica da dimensão, sobretudo xamânica, né, da parte das etnias que produz o xamanismo. No xamanismo, o xamã pode transitar entre transespecificamente, né? É um ser polimorfo, isto é, ele pode assumir a dimensão vegetal, a dimensão animal, e, portanto, se transitar em diversos espaços. Uma terceira característica é essa dimensão ecológica. A minha ideia de cidadania digital se inspira muito nesta dimensão de uma ecologia conectada, onde elementos humanos e não humanos compõem um social que não é o social da sociedade como o Ocidente pensou, que não é a polis, e portanto não é parlamentar. Aqui eu discordo do Latour. A dimensão do comum destas coletividades não é parlamentar, não se trata de troca de opiniões entre humanos, é muito mais complexa e alcança a dimensão transorgânica e transespecífica. Então, nesse sentido, o animismo digital é a ideia de um novo tipo de cidadania, na qual entidades humanas e não humanas interagem e comunicam entre si, mas sobretudo se hibridizam através dos dados. Isto é, as últimas gerações de redes, internet das coisas, os big data, as plataformas digitais e todo o processo de
o que é chamado de Internet of Everything, Internet de todas as coisas, né? Pensamos à disseminação de sensores no meio ambiente, isto é, ao fato que as últimas gerações de rede estão permitindo a conexão não apenas entre os humanos e dados, mas também entre humanos e biodiversidades. Nós monitoramos todo o debate sobre mudanças climáticas, está ligado ao fato que nós podemos saber sobre o aquecimento da água do oceano, sobre o espessor da camada de gelo do Antártide, porque existem sensores que medem continuamente isso e digitalmente transmitem na internet esses dados. E, portanto, nós temos também, podemos saber das mudanças climáticas porque temos software que elabora uma grande quantidade de dados provenientes de vários lugares do planeta que, assemblado junto e processado de forma automatizada por esses software e algoritmos, conseguimos saber o que nós iremos a perguntar para esses dados. Então, consequentemente a isso, nós hoje estamos passando por um processo de digitalização que cria, de fato, uma ecologia conectada e que inaugura um novo tipo de ecologia. Esse novo tipo de ecologia não é nem natural nem artificial, mas é uma ecologia transorgânica, na qual, primeiro, a transformação de tudo em dados permite que estes dados possam se trocar entre si, possam ser manipulados e podem se produzir outros mundos, pode produzir outras realidades e pode criar, começar novos processos de significação. Então, nesse sentido, além da questão do animismo digital, eu parlo no livro Cidadania Digital de um processo de transfiguração do mundo. O mundo, como nós o entendemos, sempre na lógica do Ocidente, da modernidade, real e virtual, material e imaterial, objeto e sujeito, não faz mais sentido em um contexto de hiperconexão. Em um contexto no qual tudo é transformado em dados e, portanto, até o que nós antes chamávamos um objeto, isto é, uma mercadoria, uma pedra, pode se tornar transmitidor de informações através de sensores, por exemplo, e, consequentemente, pode se tornar, sim, um ator social. As florestas, através de bancos de dados de vários tipos, falam, nos comunicam, seja em nível de destruição, seja em nível de mudanças climáticas. E isso, obviamente, transforma as florestas em atores globais. Os vírus, ou os próprios softwares, enfim, nós temos hoje uma situação no qual a nossa realidade é transfigurada em dados e isto cria a possibilidade de não somente incrementar as interações entre entidades diversas, portanto, o humano deixar de ser apenas um animal político e de expressar opiniões sobre o seu mundo, mas começar a ser um morador de Gaia, isto é, da biosfera, e, portanto, começar a interagir também com elementos no humano, com a água, com os rios, com o oxigênio e com entidades que não são humanas, e, portanto, encontrar um novo tipo de contratualidade, que não é mais a contratualidade iluminista ou a contratualidade política, do Ocidente, da política ocidental, da polis até o iluminismo, mas é uma contratualidade que pressupõe uma dimensão política complexa. E aqui tem diversos atores, além do Latour, tem antes o professor do Latour, Michel Serres, que falava de contrato natural, ou a própria Isabel Stenger, que fala de cosmopolítica, Sloterdijk, que fala de hiperpolítica, Espósito, que fala de processo de imunização. Temos diversos autores que abordam esta dimensão de um novo tipo de comunidade, de uma nova ideia de comum. Nenhum deles inclui neste debate da inclusão de novos humanos os atores digitais. E, nesse sentido, a minha proposta é esta: ampliar esta percepção de um parlamento das coisas, de um contrato natural, de uma cosmopolítica, ou de uma hiperpolítica, ou de um processo de imunização, introduzindo entre os outros atores também algoritmos, big data, software, inteligência automatizada, isto é, o conjunto de atores digitais que se tornam importantíssimos, não somente para que
possam acontecer essas novas formas de comunidades, mas também para permitir que entre elas se comuniquem, que nós conseguimos escutar a floresta. Latour, se vocês lembram, em Política da Natureza, ele dizia que a relação entre humano e não humano se dava pelos porta-vozes. Existiam, sei lá, cientistas que falavam em nome da floresta amazônica, outro cientista que falava em nome do oceano, outro cientista que falava em nome do clima. E esse cientista, analisando em seu laboratório os dados, raportava, relacionava nos parlamentos ampliados, como o das cúpulas organizadas da ONU sobre o clima, relatava e portava, portanto, a mensagem dessas florestas. Hoje não funciona mais assim. Hoje, nós podemos diretamente saber, pelos sensores e pelo processo de digitalização, pela internet das coisas, pelos big data, diretamente monitorar quantos desmatamentos está tendo na floresta, qual é a temperatura da água do oceano, e, portanto, esta dimensão do porta-voz é superada pela conectividade dos dados. Então, nós hoje podemos pensar em plataformas, em algumas nós estamos estudando também, em uma outra linha do nosso centro de pesquisa, essa dimensão da plataforma ecológica, né, e que está conectando, existem experimentos diversos, um deles é da Prefeitura de Chicago, que põe um banco de dados sobre um meio ambiente, não apenas sobre a cidade. Não se trata apenas de uma smart city, não se trata apenas de monitorar o trânsito, emissões também, mas se trata também de saber a qualidade de vida das árvores num determinado bairro, a qualidade da água, isto é, acesso a dados ecológicos, a dados ambientais, que deve ser um dos direitos fundamentais, dos novos direitos de cidadania digital, que a gente deve começar a exigir como fundamentais. Todo cidadão deve ter direito a saber sobre a qualidade da água que ele toma, sobre a qualidade do ar que ele respira, sobre a qualidade do estado de saúde das árvores do seu bairro, sobre a qualidade do ar da sua cidade, enfim, dados relativos a como os outros atores estão, e não somente a como nós estamos, né? A cultura ocidental levou a esta supervalorização do humano, né? O humanismo, né? A centralidade do homem no centro do universo, né? Quando antes de Copérnico, né? A religião católica, baseada numa releitura também da filosofia greca, achava que o homem estava no centro do universo, que o homem era o único ser à imagem de Deus. Então, neste mito megalomaníaco de exaltação, o humanismo inventou tudo que o Ocidente produziu em termos de política de relação entre o humano e o não humano. Isto é, pensou que o homem era o único sujeito, o único ser racional, né? Inspirado em Aristóteles, né? E tudo o resto que não fosse humano era objeto, ou matéria-prima, ou objeto a ser usado, ou técnica, né? Instrumento a ser usado. Então, o problema que nós temos hoje é um problema extremamente, a meu modo de ver, filosófico, profundo. Nós devemos superar os pressupostos filosóficos da nossa civilização. Um dos pressupostos filosóficos da nossa civilização é o humanismo. É pensar que o homem é o centro de todas as coisas. E hoje nós constatamos com mal, pela pandemia, mas também já estávamos constatando pelo impacto ambiental, pelas mudanças climáticas, que não somente não somos o centro do universo, mas que nós somos uma parte, uma componente de um organismo vivo complexo, que se chama Gaia, segundo a teoria de Lovelock, e que é composto por milhões de vários organismos vivos que interagem entre si, e nenhum deles é autônomo, nenhum deles é independente. Em uma rede não existe autonomia e independência. Em uma rede existe conectividade. Portanto, cada elemento que faz parte de uma rede não só necessita dos outros por agir, não somente é levado a agir pelos outros, mas ele mesmo contém em si os outros, ele mesmo é parte de uma ecologia maior. É o que Edgar Morin
no manual sobre le méthodes, né, chama de princípio hologramático, que ele contrapõe a ideia de sistema. Então, nesse sentido, o animismo digital, a transfiguração do mundo, são categorias para entender esta grande ruptura que estamos vivendo na nossa época. E que não tem apenas com democracia, mais democracia, menos democracia, mas é muito maior, tem a ver com a superação da própria ideia de democracia. Porque o pressuposto da ideia de democracia é que nós humanos podemos, brigando entre nós, debatendo entre nós, poder decidir sobre o nosso futuro. Poder decidir e controlar a natureza através da razão. Este mito que funda o Ocidente é hoje um mito que resulta ser um mito, isto é, uma invenção, uma criação imaginária de uma civilização megalomaníaca. Não temos esse poder, não podemos decidir nem sobre nós mesmos se nós esquecemos o clima, se nós esquecemos a qualidade da água, se nós esquecemos os vírus, se nós esquecemos todos os outros elementos que nos permitem de viver. Portanto, a discussão não é se a internet amplia a democracia ou se favorece forma de centralização de controle. Essa é uma discussão moderna. A discussão é como a nossa civilização, através de uma nova arquitetura de conectividade, que está conectando tudo que existe, está criando esse processo de transfiguração da realidade em dado, passa a ser um outro tipo de civilização. E o próprio humano passa a ser um outro tipo de espécie. Então, me parece que a discussão é muito mais profunda e portanto, vai além desta interpretação que é muito comum nos estudos sobre redes, mais sociológica, né? De pensar se a internet é mais ou menos democrática. Eu entendo que a gente consegue minimamente visualizar essa ambiência, né, que implica uma multiplicidade de diálogos entre espécies de seres, humanos e não humanos, quando algumas caixas pretas se abrem, né, e expõem para a gente essas raízes, né, dessa ambiência digital, desse modo de viver. E aí uma dessas caixas pretas, que eu acho que é o grande terror atual do jornalismo, para o bem e para o mal, são as fake news, né, ou as chamadas notícias falsas, né. Eu entendo que há muitas maneiras da gente observar e analisar a questão das fake news, obviamente, mas acho que há duas maneiras especificamente que direcionam, que acionam algumas outras tendências de análise, né? De olhar para esse fenômeno, né, que não é novo, obviamente, mas que adquire algumas particularidades em razão dessa nova ambiência comunicativa, né? Uma dessas abordagens, a primeira dessas abordagens que eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar, ela se preocupa basicamente em desmontar a fake news, né? E de fato, bem recentemente, aqui no Brasil, a gente teve uma experiência eleitoral péssima, em que as fake news foram centrais na eleição do atual presidente do Brasil, né? Ou seja, as fake news como algo necessariamente ruim, que a gente tem que necessariamente eliminar. E aí o próprio jornalismo hegemônico, né, ou seja, aquele praticado nos grandes meios nas grandes empresas de comunicação, faz questão de diferenciar suas news das fake news, certo? Então essa é uma abordagem. É claro que de maneira muito simplificada eu trouxe ela aqui, há outros pormenores. Existe uma outra abordagem que defende que a própria rede serviria como uma espécie de antídoto de notícias falsas, né? Um autocontrole, né? E que a ficcionalidade, ela faz parte, na verdade, da própria natureza da notícia, né? E aí eu queria saber em qual dessas abordagens você se situa, você transita no modo de entender
esse fenômeno das notícias falsas ou fake news? Com certeza na segunda. Eu ho publicado até artigos que já falam disso e estou trabalhando junto com a professoressa Teresa Neves, da Universidade Federal do Juiz de Fora, a um estudo exatamente... Me desculpe interrompê-lo, professora Teresa Neves nos acompanha, ela está nos assistindo nesse momento. Um abraço, Então, Teresa. Beijo, Teresa. Eu queria confirmar que é verdade o que estou dizendo, ou que é verdade não, que é uma narrativa, como podemos dizer, consequente, não tem pretensão de ser uma verdade. Mas estamos trabalhando um estudo sobre, já publicamos um artigo, encaminhamos um artigo, estamos trabalhando outro, mas a gente está pensando a publicação de um livro até o final do ano, né? Terminamos de trabalhar esse livro talvez no final deste ano, se a gente conseguir, que elabora exatamente a dimensão ficcional da informação, né? Então, uma questão que a pesquisa pode nos ajudar, né? Os métodos de pesquisa podem nos ajudar a entender em um período de grandes transformações, que, volto a dizer, interessa todos os âmbitos, e, portanto, também o jornalismo, é que a pesquisa pode, pelo menos, propor um certo rigor linguístico e conceitual, consequentemente. E, portanto, nomear as coisas de forma correta para não cair no erro, né? Então, uma informação, não pertence à dimensão do verdadeiro e do falso. Toda vez que se fala em verdadeiro e falso, quando se fala de informação jornalística, é um erro conceitual. É um erro conceitual. Isso é suficiente pensar a ideia de verdade, né? Todo o debate sobre a ideia de verdade na filosofia, e também sobre a ideia de falso, simulacro, etc. Isto é, a informação, não, para ser uma informação, não tem a pretensão, e não pode ter a pretensão de dizer uma verdade, mas de produzir apenas uma interpretação de um fato, de um acontecimento. Uma interpretação é, já por definição, algo que não pode ser objetivo, porque é resultado de um relato. Esse relato foi escrito por alguém. Este alguém pode ser um bom jornalista ou um péssimo jornalista. Pode ser um excelente narrador, uma pessoa que sabe descrever bem, ou pode ser um péssimo. Isso faz parte. Mas o resultado do seu trabalho é uma interpretação dos fatos. A democracia que nasce na Europa, na modernidade, com as duas grandes revoluções, a inglesa e a francesa, que, portanto, nasce em uma sociedade que, como diria Nietzsche, matou Deus, expulsou a verdade. A sociedade anterior à sociedade a contrato, na Europa, eram sociedades feudais, cujas leis eram emanadas pelo rei, que era encoroado por Deus, pelo bispo, pelo papa, que, portanto, por vontade de Deus. Portanto, as leis que o rei emanava eram leis divinas. E ninguém, portanto, poderia duvidar ou poderia questionar esta lei. A sociedade a contrato nasce da destruição da sociedade feudal, do mercado, do surgimento desta nova economia proporcionada pelo mercantilismo e pela burguesia que funderá depois a sociedade de mercado capitalista, e em um contexto no qual Deus morreu e as leis eram resultado do conflito de interesse entre as diversas classes sociais. Isto é, numa sociedade sem Deus e numa sociedade sem mais verdades, como é possível organizar a vida social? Através da construção de lei. E quem é que vai fazer essas leis? As classes sociais que, em diversos momentos, vão ganhar as eleições, vão ao poder. E, uma vez o poder, ela vai emanar leis. Estas leis não serão leis divinas, não serão leis justas, serão leis que defenderão os interesses daquela classe social que estava ao poder. Esta, entre aspas, injustiça, não objetividade das leis humanas é a melhor qualidade da democracia. Uma vez que as leis serão sempre de interesse de uma parte, irá sempre a contentar algum, descontentar o outro, os grupos, a classe social descontente poderá se organizar
para criar uma alternativa àquela lei ou para tomar o poder e fundar um outro tipo de lei, se criar outro tipo de lei. Então, nesta disputa sem verdade é que nasce o jornalismo. O jornalismo é o quê? É a representação de um ponto de vista. E, portanto, na história do jornalismo, in un contesto democratico che formava a esfera pubblica, você tinha jornais de direita, jornais de centro, jornais de esquerda, jornais de extrema direita, jornais de extrema esquerda. Mediamente, na Europa, num país europeu, você tinha mais de 20 jornais que todo dia saíam. E cada um representava os interesses e o ponto de vista, né, de uma parte da sociedade. Gramsci fonderà l'Unità, o primeiro jornal da classe operária, porque, diria Gramsci, num conflitto di visões diferentes, di classi differenti, è necessario criar e fondare un giornale che rappresenti os interesses e a visão de mundo da classe operária. Então, o jornalismo e a informação é o debate de ponto de vista, todos legítimos. Mas não tem nada a ver com a verdade, porque na sociedade moderna, a verdade, Deus foi morto, nós o matamos, diria Nietzsche. Não há mais a verdade ontológica. Aliás, o pressuposto da democracia, como diria Norberto Bobbio, é o falibilismo gnoseológico. Isto é, onde há verdade, não pode existir democracia. Onde há verdade, há ditadura. Porque quem é inimigo da verdade é um inimigo da sociedade. Não é alguém que tem um ponto de vista diferente. O jornal que circolava na ex-União Soviética, o único jornal, o jornal de regime, se chamava Pravda. Pravda em russo significa a verdade. Então, todo dia, os russos, os ex-moradores da União Soviética, liam a verdade no jornal que dizia a verdade. Na democracia ocidentais, nenhum jornal tem a pretensão de dizer a verdade, a menos que não enlouqueça assim. Mas, ao contrário, diz um ponto de vista. Por isso as pessoas não são presas por opiniões na democracia. Porque o pressuposto da democracia é que todos os pontos de vista são legítimos e arbitrários. Então, a natureza da informação não tem nada a ver com verdade ou com mentira, mas mais com ficcional, o elemento ficcional, né? Entre a verdade e a mentira, a dimensão da ficção. Ficção, em latino, ficzione, significa também construção, criação. A notícia é algo que é criada, que é produzida por interpretação. Quando nós narramos fatos, nós o narramos a partir do nosso ponto de vista. Inevitavelmente o narramos a partir das palavras, de uma linguagem que é a nossa, que é o resultado da nossa experiência, da nossa cultura, das nossas leituras, da nossa sensibilidade, da nossa visão de mundo. Portanto, o que uma notícia é uma construção, é uma narração de um fato, de uma determinada coisa, e não jamais nenhuma verdade ou uma mentira. A esse elemento tem um elemento hoje ainda maior, que são os Big Data. Isto é, num contexto de Big Data, você tem garrafas hoje que emitem informação. Garrafas que são jornalistas. Postes na esquina de uma rua que transmitem informações e que fazem uma ação jornalística. Isto é, qualquer tipo de superfície hoje emite informações e, portanto, produz conteúdos. Nesse contexto, a quantidade de informação que hoje nós temos acesso e que com a qual podemos interagir é incalculável. Nesse contexto, nos informar significa, inevitavelmente, realizar um processo de editoriação, de organização de uma grande quantidade de informações. Parte desse processo, aliás, a maioria, é feito por algoritmos, é feito de forma automatizada. Outra parte desse processo é feito pelo internauta. Isto é feito pelo leitor ou pelo próprio jornalista, mas assim, uma notícia publicada hoje é sempre potencialmente fake, independentemente da fonte. Se nós pensamos bem, antes do Big Data, não existiam as fake news. Existiam notícias
por décadas veicoladas que depois descobrimos não ser inventado, ser extremamente tendenciosa. Mas a palavra fake news não era utilizada. Em um contexto de Big Data, onde todo mundo pode emitir informações, é que surge a ideia de uma notícia construída. E que, portanto, qualquer tipo de informações, independentemente do veículo que a divulga, pode ser potencialmente fake. Como nós fazemos para escolher aquela que nos parece ser uma informação mais procedente, mais aprofundada? O fazemos utilizando a internet. O fazemos procurando, verificando, vendo não somente a fonte, mas conteúdo com outro, comparando com outros conteúdos, e, portanto, a própria rede, de fato, é capaz de resolver. E se diz que uma mentira na rede dura poucos minutos, tem alguém que calculou isso, mas, assim, a lógica é que nós habitamos um mundo de controvérsia, para dizê-la com o termo de Latour, onde nenhuma informação, mesmo uma informação científica, quando é sair, é criticada, é posta em discussão. Esta é a episteme científica. A ciência funciona desta maneira. Uma nova teoria científica, distribuída em revista científica, é imediatamente criticada. Logo terá outros cientistas que vão dizer que não concordam com aquela interpretação do fenômeno e que terá outras pesquisas a apresentar que vão desmentir aquele fenômeno. Esta controvérsia vai a se estabilizar e a criar uma ideia de um paradigma que por aquele momento é reconhecido como prevalente pela comunidade científica, que vai se estabilizar e vai dizer, olha, até agora o consenso é sobre isso. Logo em seguida, obviamente, pode chegar a outra pesquisa, outros resultados que vai validar, como normalmente acontece. Então, este modelo é um modelo de editoração, de controvérsia, debate e discussão, é o que nós entendemos como episteme científica, como a ciência produz conhecimento, é o que está se espalhando em toda a sociedade. Então, nós temos que aprender, estamos aos poucos aprendendo, porque os processos são muito rápidos, de habitar num mundo complexo, onde as informações obedecem a vários tipos de motivação. Motivações econômicas, tem empresas que financiam determinado tipo de divulgação de notícias, porque tem interesses econômicos direto nisso. Informações de tipo político, tem grupos políticos que têm interesse em espalhar determinado tipo de informações, tem outros grupos políticos que têm interesse também em espalhar outros tipos de informações. Então, tudo isso nos faz habitar num mundo complexo, onde cada informação deve ser editada, comparada, analisada, sempre através da rede, pelo próprio internauta, antes de divulgá-la e de transmiti-la para outros. E nós estamos começando a aprender isso. Então, nós passamos a viver um mundo que antes era o mundo do small data, isto é, um mundo no qual existiam poucas informações, emanada por grandes grupos editoriais, a famosa agenda setting, né? Todo dia a gente recebia 20, 30 notícias no máximo, transmitida no Jornal da Manhã e no Jornal da Noite, e no meio nos vários jornais. Hoje nós recebemos 30 mil, 40 mil, sei lá, uma quantidade infinita de informações diversas, veiculada por milhões diversos de, seja internautas, seja canais, seja... Então, o resultado é que, no contexto de small data, nós tínhamos um mundo organizado, porque as informações eram poucas, e o mundo era simplificado. E no contexto de Big Data, nós temos uma infinidade de informações que nos dá um mundo complexo, que nos faz habitar num contexto complexo. O resultado, a única forma para se orientar é a hermenêutica, o discernimento, a comparação, que cada internauta deve saber fazer. Então, se antes, em sala de aula, se lia os jornais para educar, sobretudo na escola primária, secundária, para educar os alunos à esfera pública, hoje nós devemos, em sala de aula, ajudar os alunos a desenvolver a habilidade de fazer uma análise de dados, de big data, através do uso de algoritmos, utilizando motores de busca diferentes para poder chegar a informações, compará-la e saber discernir isso. Então, é um outro tipo de arquitetura da informação que faz com que aconteça a informação a mesma coisa que aconteceu a obra de arte na época
do surgimento das avanguardias do século XX, como relata Umberto Eco no famoso texto A Obra Aberta. No texto A Obra Aberta, Umberto Eco diz o seguinte: a arte, antes do século XX, antes da fotografia, antes das várias vanguardias, imitava a natureza. E, portanto, era uma arte, seja pintura, escultura, que raffigurava figuras belas e que eram facilmente riconoscíveis para qualquer pessoa, mesmo que não tivesse nenhum tipo di instrução elaborata ou di conhecimento sobre arte ou sobre estilos artísticos. Uma estátua do Michelangelo ou uma pintura do Caravaggio, do Botticelli, são ainda hoje, em qualquer lugar do mundo, reconhecida como, primeiro, são entendida, né? A figura representada é claramente riconoscível, bem feita e, portanto, são reconhecida como bela, indipendentemente da cultura e indipendentemente também do nível de formação. No século XX, depois da fotografia, nasce o cubismo, o astratismo, na música a dodecafonia, isto é, forma di sperimentazione di un nuovo tipo di arte, di un nuovo tipo di estetica, che era enigmatica. Pensiamo ao abstrattismo, né? E che Umberto Eco chama di obra aberta. Perché chama di obra aberta? Perché diz che questo nuovo tipo di arte, di espressione estetica, non sono obra acabada, ma sono obras che precisa para ser entendida, interpretada de forma autônoma pelo receptor. Então, são obras que convida o receptor, o público, a interagir, a produzir uma ação para entendê-la, interpretá-la. E, portanto, são obras enigmáticas. Portanto, se antes nós tínhamos uma obra de arte que era objetiva, que era clara e que era oferecida pelo artista ao público, nós passamos a ter um tipo de obra d'arte que é enigmática, que é inacabada, que pede ao público de ser completada. Exatamente esta mesma análoga passagem que acontece na arte clássica para a arte moderna é que hoje nós podemos dizer que acontece na arquitetura da informação. Na arquitetura da informação, nos moldes da mídia de massa, a notícia chegava pronta. O jornal das 8 noticiava uma informação. O jornal da manhã nos dizia sobre o acontecimento de geopolítica. A informação era clara, suficientemente lê-la e entendê-la. E no contexto de Big Data, nós temos uma infinidade de informações que construi um ambiente enigmático, um ambiente inacabado, perante o qual nós somos chamados a ser ativos, a associar informações de diversos âmbitos e a criar, a editar uma informação que dá ao internauta o poder da edição. Antes a notícia chegava editada, hoje é o internauta que deve editar as suas informações. Então, no contexto de Big Data, a única forma que nós temos para pensar a informação é a famosa expressão do Marshall McLuhan: all news is fake. Toda notícia são potencialmente falsa. Tem um outro conceito também que aparece com frequência na sua obra, que é o dos modos de habitar, né? E você fala de um modo de habitar do Ocidente, né? E mais do que isso, que esse modo de habitar do Ocidente ele está em crise, voltando àquela história da conversa sobre o humanismo ocidental, né? A minha pergunta é a seguinte: me parece que essa crise já vinha dando sinais, né, há algum tempo, sinais de uma gravidade, inclusive, né? Mas agora com a pandemia, com a pandemia do coronavírus, do Covid-19, me parece que chegou num beco sem saída, né? É isso mesmo? É a hora que não dá mais para a gente deixar de olhar para essa crise, que a gente precisa pensar essa crise com urgência? A minha opinião é sim, que já há tempo e que a crise é urgente, mas há muito tempo se diz isso. Sim. Os dois grandes autores, os dois grandes filósofos que insurgem contra o Ocidente, contra a arquitetura do pensamento do Ocidente, são Nietzsche e Heidegger. São dois pensadores que questionam os pressupostos fundantes do Ocidente.
no caso do Nietzsche, a verdade, né? E no caso do Heidegger, também a verdade, mas também a própria ideia de ontologia, né? A própria forma, o método através do qual a filosofia ocidental passa a narrar o mundo, né? A linguagem da filosofia ocidental. Agora, em época recente, por outras motivações, apareceram com mais evidência, a meu modo de ver, a inadequadez da linguagem do Ocidente. Porque, ovviamente, o pensamento ocidental, que é complexo, que é heterogêneo e variegado, produz uma linguagem. Produz uma linguagem que, ovviamente, se modifica no tempo, mas tem algumas categorias, algumas palavras em particular, que eu individuo como os fundamentos, e que hoje são absolutamente obsoletas e não capazes de narrar a complexidade que habitamos. Essas palavras, elenco brevemente, são humano, técnica e natureza. Se nós pararmos esses três pilares, né, são palavras que obviamente adquirem significado diferente, com autores diferentes, não vamos nos deter sobre isso porque é óbvio, mas que são, como podemos dizer, pilares que continuam o debate em toda a história do Ocidente. Poderia acrescentar a palavra política, mas vamos nos limitar a essas três palavras: humano, técnica e natureza. Bom, como hoje nós podemos continuar a utilizar a palavra humano, a palavra técnica, a palavra natureza, se não questionando-la, isto é, se não começando a dizer o problema que nós temos na nossa época é que nós separamos o humano, a técnica e a natureza, e portanto achamos que a floresta amazônica está lá, e que a cidade, São Paulo, está aqui, e que não tem a ver nada uma com a outra, e que se nós desboscamos a floresta para produzir soja, isso não vai impactar em nada, ao contrário, vai ser bom porque as famílias que produzem soja vão fazer dinheiro. Então, essas separações, esta ideia de pensar a natureza como algo virgem, como algo separado do humano, é que fundamenta toda a destruição do meio ambiente que nós temos. Esta ideia também de pensar o humano como uma entidade separada, a imagem de Deus, diferente da natureza, diferente do animal, diferente do vírus, diferente da técnica, é o que nos impossibilita hoje de criar um convívio mais inteligente, mais adaptativo, e que nos impede também de pensar as nossas relações com os dados, com as redes neuronais, com as plantas, em forma mais inteligente, porque nós partimos do pressuposto que nós somos humanos e não somos planta, que nós somos humanos e não somos técnica, que nós somos humanos e não somos natureza. Então, estes pressupostos do Ocidente hoje são absolutamente inviáveis. São inviáveis porque são simplificações e são também separações que são a causa principal, provavelmente, da maioria das nossas problemáticas como civilização, não apenas como país, como civilização. O fato de não saber lidar com a técnica, o fato de não saber lidar com a natureza, é devido a um problema de civilização. Fez antes o exemplo das comunidades indígenas, que ao contrário não tiveram nenhum tipo de atrito com a utilização de tecnologias digitais. Ao contrário, né, se apropriaram e, sobretudo, utilizaram por milhões de atividades extremamente interessantes que beneficiaram em muitas das comunidades que viviam isoladas, que viviam como objeto de política, pela própria FUNAI, pelos organismos religiosos, pela ONGs, etc. Então, nesse sentido, a crise do Ocidente é uma crise, primeiro, linguístico-conceitual, epistêmica, e segundo, é uma crise também ligada a uma perspectiva de um tipo de civilização que se assume como a ápice da evolução humana. A Europa, desde a experiência colonialista, basada, de um lado, na evangelização e do outro, na exploração das matérias-primas das colônias, os dois fenômenos eram absolutamente interdependentes, embora em algum momento possa ter entrado em conflito, mas assim, o pressuposto é a concepção unitária da história, que
que é um dos outros fundamentos do Ocidente, isto é, pensar que a história seja um processo evolutivo. Isso está na teoria evolucionística de Darwin, mas isso está também no sujeito psicanalítico freudiano, isso está na teoria marxista, isso está na teoria liberal, isto é, a história procede por etapa evolutiva. E nesta representação do tempo do Ocidente, a Europa é o ápice. Todas as outras culturas, todas as outras formas de civilizações devem evoluir, se desenvolver, se dizia nos anos 60, né, para alcançar o ápice que é a Europa, que é a democracia europeia, que é o modelo de vida, o modo de a organização social europeia. Isso, além de ser autoritário, heterocêntrico, isso não faz sentido. Hoje nós sabemos que o desenvolvimento extremo leva provavelmente ao desaparecimento de parte da espécie humana pelo impacto climático. Portanto, não podemos continuar nos desenvolvendo. E o modelo norte-americano, europeu, não é exatamente o modelo que possa ser considerado o único modelo. Nem existe provavelmente outro, mas assim, temos muito a aprender, por exemplo, da a ideia de civilização outras, ocidentais. Nesses dias eu tenho contato, obviamente, pelo meu trabalho, pela minha origem com países europeus, e vi que durante a pandemia surgiu movimentos na Itália, na França, em Portugal, assim, que se sensibilizaram com a difusão da pandemia na Amazônia, sobretudo em comunidade indígena. Fato real e fato extremamente preocupante. Mas eu observei do outro ponto de vista, do lado, obviamente, louvável é o interesse por essa, e doveroso interesse por essa comunidade, sem dúvida, não ponho em questão isso. Mas, do outro lado, eu reparei esta dimensão de um tipo de civilização europeia que se relaciona aos outros sempre em termos de sujeito e objeto. Isto é, os indígenas se tornam os objetos de uma ajuda que vem dos países europeus. Não há interesse em conhecer quem eles são, não há interesse em saber quais são suas características, a sua cultura, que idioma fala, qual é a sua espiritualidade, a sua visão de mundo, como são isso não interessa. Agora, interessa ajudá-los. Então, esta dimensão de pensar que nós temos, que a Europa, que o Ocidente tem algo a oferecer ao mundo porque alcançou um nível mais alto, hoje é insensato. Até porque sabemos que essas populações, provavelmente, em termos de relação com o meio ambiente, têm muito a nos ensinar. Nós devemos aprender qual é, em termos de espiritualidade. Recentemente fui muito, justamente, bem-vinda, bem analisada, bem avaliada a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que é uma encíclica que põe a ecologia como um centro do debate contemporâneo. Mas essas populações vivem um tipo de espiritualidade e um tipo que lhe dá uma concepção ecológica há muito tempo e muito mais avançada e mais radical daquela proposta pela encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Isto é, o catolicismo chega hoje a descobrir a ecologia, porque sabemos que a própria tradição e na história do catolicismo, tirando a experiência franciscana, que foi uma heresia, como podemos dizer, tolerada, nunca foi uma mística ecológica. Aliás, todas as religiões monoteístas não são ecológicas. Venera Deus e o homem, e põe o homem no centro do mundo. Não se preocupa com a ecologia. Cristo não disse abraça árvores, considera árvores sua irmã, considera o animal seu irmão. Cristo diz, considera o próximo suo, o teu próximo como irmão. Então, se hoje o catolicismo chega por a ecologia, nós temos espiritualidade nesses povos que desde sempre cria uma relação de não separação com a ecologia e que cria forma de
relações extremamente profundas e que, num momento de crise ecológica, podemos nos olhar com atenção, com interesse. Não se desenvolve atenção e interesse perante esses povos desta maneira, mas se prefere ajudá-lo simplesmente. Vamos ajudá-lo porque está promovendo. Assim, é uma crise civilizatória que se manifesta, a meu modo de ver, também através deste exemplo que te disse, desta ajuda a estas populações, como uma incapacidade de se relacionar também com outras culturas, outros povos, em termos de escuta, mas sempre em termos transitivo. Em uma época, a Europa, o Ocidente, evangelizava os outros povos, levava a fazer conhecer a verdade, né? Aqui sim a verdade no sentido filosófico, em outra época levava o desenvolvimento econômico, um modelo de economia de sociedade, em outro momento lhe levou a democracia, né? E hoje levou a ajuda. Nós estamos perante a fim da civilização ocidental, dos pressupostos teóricos da civilização ocidental. E nesta crise se inclui também, não somente a democracia, mas também a universidade, que é um outro dos grandes das grandes instituições do Ocidente. A universidade, com a sua forma jesuítica, né, de pensar o conhecimento, a formação em termos de transferimento de um conhecimento antigo para as novas gerações. Continua sendo, obviamente, válido, útil, mas as novas gerações deverão, para habitar os mundos que estão se formando, para habitar a nossa contemporaneidade, o futuro, desenvolver um novo tipo de conhecimento. Que, obviamente, deve ser em diálogo com o conhecimento passado, mas que deve ser realmente, radicalmente novo. As habilidades que hoje, tirando algumas profissões específicas como medicina, engenharia específica, algumas destas disciplinas específicas, mas habilidades que hoje servem para um jovem, ele não aprende na universidade. A universidade hoje não prepara para os nossos alunos, para ele ser capaz de construir habilidade que ele depois vai utilizar no mundo do trabalho. Quando ele vai entrar no mundo do trabalho, ele vai encontrar uma realidade do qual ele não tem nenhum mínimo conhecimento, porque é completamente diferente daquela que aprendeu na sala de aula. Isso é devido, de um lado, à burocracia da universidade, da sua incapacidade de renovar, e, do outro lado, obviamente, pela extrema velocização, pela extrema rapidez das transformações em ato na nossa sociedade, dada a natureza técnica dessas transformações, a natureza hoje de dados, né? Isto é, de transformações, de evoluções devido a transformações digitais. Portanto, nós devemos que repensar uma ideia de universidade que não forma, mas que prepara o indivíduo a ele saber se autoformar e saber, portanto, interagir com arquiteturas de complexidade e buscar soluções que só ele vai poder encontrar. Então, a universidade não deve ser mais aprender receita de bolos, aprender como é em etapas um processo, mas deve formar um outro tipo de habilidades. E esse debate me parece que não está sendo feito. E isso é extremamente grave, porque vai dificultar a vida das novas gerações, o seu ingresso em sociedade, vai criar também uma separação entre o conhecimento, os lugares que deveria ser de formação, e a vida como ela é, a vida na sua complexidade, na sua dimensão mais plena. E isso está gerando cada vez mais um afastamento dos jovens das universidades. Você vê a maioria dos jovens que criam startups, modelos econômicos inovativos, ou que criaram criptomoedas, são jovens que não estão na universidade. Então tem dois tipos de problema. A universidade não sabe atrair esses novos tipos de expertise. Esses jovens não só não acham que a universidade não vai lhe oferecer nada, mas acham que a universidade vai atrapalhá-lo, vai obrigá-lo a fazer coisas e, portanto, vai dificultar o seu processo criativo de inovação. Então, nós temos um problema muito grave em relação à academia. Essa pandemia, espero que levante um debate um pouco mais profundo sobre
como a universidade deve mudar perante as novas temáticas, né? Perante os novos desafios da nossa espécie. Pensamos, por exemplo, a superação do trabalho, né? A automatização está inevitavelmente superando a sociedade do trabalho, né? Nossa sociedade não será mais baseada no trabalho, mas nós teremos cada vez mais uma parte maior da população que estará fora do trabalho e que, portanto, é necessário repensar a própria formação da economia, a própria ideia de valor. É necessário refundar os valores que fundaram a sociedade industrial, a sociedade moderna, com outros. Esse é um debate extremamente importante, um debate transdisciplinar, que não é apenas econômico, não é apenas sociológico, que não é apenas filosófico, mas que tudo isso e ainda mais coisas, porque necessita de se repensar qual é o centro do social, qual é não sendo mais o trabalho, além de se pensar a necessidade do fato que parte da popolação que não estará mais no trabalho, que não terá mais trabalho, deverá, obviamente, receber um salário, que não vai vir do trabalho, da quantidade de horas que ele faz, mas vai vir de outras fontes, pode ser um salário, uma renda universal, enfim, tem várias hipóteses sobre isso. Mas essas são temáticas que nós devemos abordar com urgência. Perante, por exemplo, modelo de desenvolvimento sustentável, isto é, repensar os materiais com quais são produzidas as coisas, repensar o que é um objeto. São temáticas que a universidade deveria propor e debater, mas geralmente se prefere repetir o velho e censurar a inovação. Cada vez mais, digo isso com tristeza, mas a universidade é um lugar de censura. Não censura política partidária, um outro tipo de censura. Uma censura contra a inovação, contra o que está fora da caixa, contra o que é um pensamento diferente, um outro ponto de vista. E isto é desastroso. Tanto é que a maioria das inovações, pensamos sobretudo a experiência de redes digitais, de inovação tecnológica digitais, aconteceram, na maioria, grande parte delas, fora da universidade. Penso recentemente a Satoshi Nakamoto, a invenção do blockchain. Penso às criações de plataformas, a própria experiência do Zuckerberg, enfim. Nós estamos perante uma transformação que a qualidade, tipo de transformações que pressupõe novos tipos de habilidade e novos tipos de formação, que a universidade, em muitos casos, não está conseguindo acompanhar. Em algum caso, sim, obviamente, né, tem experiência de estudo, somente algumas universidades americanas, né, norte-americanas, no qual o elemento de inovação, no MIT faz isso bastante, o elemento da inovação, o elemento da teoria, trabalha junto, e da experimentação também, mas são ilhas, né? Geralmente os nossos cursos são muito caretas, são muito fora da época, não são mais contemporâneos. E fazer um processo formativo que não é contemporâneo não faz muito sentido. Então, isso é um outro tipo de problemática que também é extremamente importante analisar e refletir com seriedade, né? A crise do modelo da universidade. Professor, a gente está caminhando para o fim, né, da nossa conversa, já deixando as portas abertas para outros momentos em que a gente possa dialogar de outras maneiras, né, Evandro? Enfim, bom, foi uma grande alegria para a gente quando a gente conheceu esse livro, que você foi um dos organizadores, né? Redes e Ecologias Comunicativas Indígenas, a contribuição dos povos originários à teoria da comunicação. Porque a gente tem se debruçado sobre a contribuição dos povos originários para pensar um jornalismo possível, ou inventar alguns jornalismos, né? No sentido de que existem várias possibilidades, a gente não parte de uma concepção essencialista de jornalismo, obviamente, a partir do que a gente já conversou aqui, né? E aí, dentro dessa perspectiva, né, nos interessa muito o modo como os xamãs, que o Viveiro de Castro chama de mestres do esquematismo cósmico, né,
numa cosmologia ameríndia, como que esses xamãs realizam o diálogo entre espécies de seres, ou seja, o diálogo transespecífico, né? Como que eles rompem os limites da própria perspectiva, do próprio ponto de vista, na tentativa de ver como, né? Entre aspas, o ver como, e de traduzir um ponto de vista outro, ou um outro ponto de vista, para a sua aldeia, enfim, para as outras pessoas envolvidas ali naquele ritual, né? Mas que não fazem parte do deslocamento transespecífico porque não são xamãs. E aí, entendendo o jornalismo, né, nessa tarefa de traduzir mundos, né, no nosso mundo ocidental, de fazer dialogar pontos de vista, né, como que algum jornalismo, como que a gente pode, será que a gente pode, na verdade, né, imaginar um jornalismo que vá se nutrir do pensamento ameríndio, mais especificamente desse deslocamento perspectívico realizado pelos xamãs na cosmologia ameríndia, né? Trabalhando também na chave do equívoco como a base da comunicação, ou seja, a não comunicação como a base da comunicação, né? Como que a gente pode inventar um jornalismo a partir disso que não reduza tanto a diferença, ou seja, como a gente pode aprender a ver como com os xamãs? Olha, primeiro eu que agradeço porque a perspectiva, agora que você falou, eu compreendi também melhor, mas a perspectiva que vocês estão levando à frente me parece muito promissora e muito interessante. Então, a primeira coisa é que o jornalismo geralmente é o jornalismo da polis, isto é, da esfera pública, é o jornalismo que reporta as opiniões dos humanos sobre realidades humanas. Pensar um jornalismo xamânico, um jornalismo, vamos pensar, transpecífico, significa talvez fazer dialogar as opiniões dos humanos com as opiniões dos não humanos. Por exemplo, perante um determinado projeto, perante determinada realidade, um fato, qual é a opinião da floresta sobre aquele fato? Qual é o ponto de vista do clima sobre aquele fato? Qual é o ponto de vista da água do oceano sobre aquele fato? Qual é o ponto de vista? Enfim, expandir a perspectiva fora da polis. A polis, até como metaforicamente, com os muros, cerca, limita o mundo. Agora é o teatro. O templo, agora o teatro, o ginásio, os vários passos lá fora, que são ainda hoje o fundamento do nosso mundo. Nós não pensamos de ter ido se sabe onde. Ainda hoje nosso espaço é feito por teatro, que hoje obviamente pode ser TV, rede, a Assembleia agora, a praça, o espaço esfera pública, o templo, o ginásio, a universidade. Então, como quebrar o muro da polis? Como criar um jornalismo que não se ocupe apenas desses espaços internos à polis, mas que começa a se ocupar também. Obviamente não é apenas um jornalismo ambiental, é mais que isso. Por exemplo, pensava um processo econômico. Um jornalismo que analise a soja da um ponto de vista não apenas do PIL que ela produz, não apenas da quantidade de dinheiro que ela produz, mas também do impacto ambiental, geológico, ecológico que ela cria e, consequentemente, de como isso impacta na vida, na saúde do restante da população, na quantidade de desemprego, enfim, em todo um processo que é um processo extremamente complexo. Mas um jornalismo desse tipo deve ser um jornalismo, com certeza, transdisciplinar. É difícil pensar um único jornalista que consiga sozinho ter a competência para narrar a complexidade desse amaranhado de, por exemplo, relações que são envolvidas no processo da produção da soja. É necessário um agrônomo, é necessário um estudioso do clima, é necessário um sociólogo, um economista. Então, a ideia de um jornalismo xamânico é uma equipe de jornalistas de diversas disciplinas, diversas áreas que passam a produzir junto, eu acho, a pôr juntos linguagem desses diversos mundos
e, portanto, a criar narrativas complexas. Acho que a chave é esta. Passado a um tipo de... Sempre se diz que o jornalismo deve ser simples, que o jornalismo deve ser imediato, né? Aquele negócio de alcançar o grande público. E acho que isso, nós não precisamos desse tipo de jornalismo. Os dados hoje nos dá a narrativa que nos, de uma forma com qualidade até melhor do que o jornalismo de fora. Acho que nós hoje precisamos de um jornalismo complexo, um jornalismo da complexidade, que é capaz de conectar os mundos, né, e de narrá-lo de forma complexa, não de forma simplificada. Porque os fenômenos hoje são complexos, os fenômenos que nós temos hoje para enfrentar são complexos. Então, educar também a complexidade, me parece que é a grande diferença, a passagem do jornalismo dos small data para o jornalismo dos big data. O jornalismo dos small data era o jornalismo da simplificação, da narração de a notícia, poucas palavras, grande título, né, até em termos de... Agora, o jornalismo dos Big Data é o jornalismo da complexidade. Isto é, de uma narração complexa, porque hoje nós somos, em um contexto de redes, inevitavelmente portado pela própria nova arquitetura de rede a pôr em relações coisas aparentemente distantes, mas que de fato estão conectadas. Por exemplo, o próprio Latour faz esse tipo de exemplo, né? Pôr em relação a nossa geladeira com o buraco do ozono ou com a camada de gelo do Antártide, isso são operações que nós hoje fazemos automaticamente, mas que 20 anos atrás ninguém teria feito. Ninguém teria imaginado que as coisas que estão na minha geladeira produzem um impacto com a camada de gelo da Antártide, com a qualidade do ar que respiramos, com emissões de CO2, etc. Hoje nós fazemos isso automático porque nós estamos cada vez mais ingressando em uma episteme, em uma forma de explicação cognitiva, onde a arquitetura de rede pôs naturalmente em estrita relação o urso polar com o indígena, o Yanomami que habita no Acre, com o morador em São Paulo. A facilidade em fazer estas conexões, né, e a desenvolver um tipo de raciocínio que conecta e não mais separa. Então, esse jornalismo acho que deve ser um jornalismo conectivo, que conecta mundos e, portanto, complexo. O contrário do que se ensina nas principais universidades de jornalismo, das faculdades de jornalismo. Nós devemos educar um novo tipo de jornalista, que é um jornalista que trabalha com complexidade, que trabalha em equipes também transdisciplinares. Acho que isso vai ajudar muito a sociedade, isso é muito necessário, acho que o trabalho que vocês estão fazendo é extremamente interessante. Eu vou entrar depois, magari, em contato melhor, acompanhar o que vocês fazem, porque me interessa saber como vocês vão evoluir e como, o que você também já está fazendo, é conhecer mais o vosso trabalho. Certo, Obrigado, professor. Obrigado. A gente esperava há algum tempo, né, por essa oportunidade de ter essa conversa, justamente para ouvi-lo, né, para apresentar um pouco, muito brevemente aqui, do que a gente vem fazendo, né, mas para ouvi-lo também sobre isso. Então a gente agradece profundamente essa oportunidade, né? A gente está chegando ao fim. Essa conversa ela foi muito gostosa, então o tempo passou rápido e a gente não viu, né? Portanto, nós temos algumas perguntas que as pessoas fizeram, mas eu creio que a maioria delas foram respondidas durante a nossa conversa mesmo aqui. Espero. Sim, a maioria acabou sendo respondida durante a nossa conversa aqui. Então, eu quero, antes de tudo, agradecê-lo mais uma vez por disponibilizar esse tempo, né? Por topar essa conversa sem saber direito o que ia acontecer, né? A gente está se conhecendo aqui durante essa conversa e acho que está sendo muito bom. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, dizer que esse episódio, ele, a partir de amanhã, ou no máximo depois de amanhã, ele já está pronto. Se alguém viu e travou em algum momento um pouquinho, né, não conseguiu ouvir a voz em determinado momento, isso tudo vai estar corrigido lá daqui 1 ou 2 dias na versão finalizada no nosso YouTube.
Quero agradecer o Elvis e o Gabriel que fizeram essa transmissão mais uma vez. Agradecer a Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né? Já que o Jornalismo é um projeto de ensino e também congrega as nossas pesquisas, as nossas iniciações científicas, né? Temos mais alguns agradecimentos, né, Lara? A gente tem outros agradecimentos? Outros agradecimentos. A gente agradece aos xamãs que estão segurando o céu para não cair em cima da gente. Em cima da gente. Agradeço muito. Eu não estou lembrando dos outros agradecimentos. Então eu vou falar. Nós agradecemos também ao nosso grupo de pesquisa, né, o Jornalismo, que é esse observatório onde a gente reúne especificamente as pesquisas sobre esse jornalismo xamânico, jornalismo em equívoco, jornalismo de perspectivas. A gente também tem 1000 nomes para isso, né? A gente está passeando pelos nomes aí, até tentar entender um pouquinho mais do que a gente está propondo. Então a gente quer agradecer ao... Isso é um excelente método, assim, buscar novas palavras. Isso acho que é um dos principais desafios da nossa época e o principal desafio dos pesquisadores. Dado que estamos num mundo em reconstrução, em transfiguração, devemos tentar, exatamente como faz o poeta, né? Tentar nomear as coisas usando outros nomes, outros termos, porque só assim conseguiremos enxergar o novo. De outra maneira, nós enxergaremos sempre o velho. Então, o fato que vocês estão buscando palavras para entender qual é e quais são as características disso, acho que é o método certo. Nós também, em pesquisa, fazemos isso. Tentamos nomear as coisas. E volto a dizer, finalizando, agradecendo pelo convite e pelo ótimo papo que tivemos. Espero que a gente está em contato no WhatsApp, me envie coisas de vocês que estão escrevendo, fazendo. Eu gostaria mesmo de conhecer mais esse lindo trabalho que vocês estão produzindo. Parabéns, acho que é extremamente útil e extremamente também fora da caixa, né? Como eu disse antes, que geralmente quando participo de debate sobre jornalismo, a conversa é muito mais rasteira, é muito mais finalizada, aquele entourage, eu diria, até aquela, como podemos dizer, aquela autovisão, né, que o jornalista sempre produz, né, uma espécie de narcisismo, né, de pensar que o mundo é o jornalismo e fora do jornalismo não há mundo. Ao contrário, vocês estão tentando inventar um outro tipo de jornalismo e isso é extremamente inovador e desafiador. Parabéns. Obrigado, professor. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente também, né, quando a gente tiver alguma perspectiva de algum futuro. A gente é cria da UFJF e a gente sabe que você tem muitos diálogos, né, com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Com vários professores de lá que também fazem um trabalho original. A professora Teresa, a Jaqueline, enfim, vários professores, a Soraya, né, a professora Soraya também, que fazem um trabalho excelente. Então, também eles fora da caixa. Então, vamos juntar os fora da caixa. Isso. Mas a gente não vai entrar em caixa nenhuma, a gente vai só se conectar. É continuar a vender a beleza de entrar em caixa. Obrigada, professor. Boa noite para você. Obrigada, Evandro. Tchau, gente. Obrigada por acompanhar a transmissão. Boa noite. Até a próxima terça-feira. Na próxima terça, só para todo mundo saber, a gente vai conversar com o professor André Lemos, da Universidade Federal da Bahia, ok? A gente se vê lá. Beijo para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.